Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar sobre os enjoos no início da gravidez e até uma condição que é mais grave que se chama hiperêmese gravídica. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa um like aqui no vídeo que me ajuda muito a divulgar esse material para mais pessoas. E se quiser me seguir nas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, Instagram e TikTok, que eu sempre tô diariamente postando diversos vídeos e materiais, enfim, sobre saúde da mulher. Se você quiser saber mais sobre gravidez, tem também uma playlist aqui que se chama Gravidez, com diversos vídeos sobre pré-natal, parto, puerpério, parto normal, enfim. Bom, um dos sintomas, eu acho que talvez o sintoma mais falado, mais temido e mais comum, que as pessoas mais identificam como sendo um sintoma do início da gravidez, são os enjoos no primeiro trimestre. A primeira coisa que eu sempre gosto de falar é que não é todo mundo que tem enjoo. Tem mulheres que passam o primeiro trimestre sem ter isso, mas é muito difícil que a pessoa não tenha absolutamente nenhum sintoma no estômago. Porque mesmo quem não tem enjoo, geralmente tem uma sensação estranha quando fica um certo tempo em jejum. Inclusive tem um vídeo aqui sobre modificações, sobre esses sintomas, né, na playlist de gravidez, em que eu dou várias dicas sobre como tentar reduzir o enjoo, os sintomas de intestino preso no início da gravidez, que também é outro sintoma comum no primeiro trimestre, e na gravidez toda, na verdade, né? Então tem um outro vídeo mais completo e mais longo sobre como melhorar os enjoos, com até alguns remédios naturais que você pode ter em casa, como chá de gengibre, que é uma coisa muito boa para enjoo e que é segura na gravidez. Existem até estudos científicos relacionando o uso de gengibre ou em chá ou em cápsula para enjoo. Mas o objetivo desse vídeo é mais falar sobre o que é considerado normal, o que não é considerado normal e quando que realmente você precisa ir para o hospital e falar com a sua equipe, porque pode ser que você já esteja num quadro de doença e não só de enjoos normais aí da gravidez. Mas mesmo as mulheres que eu estava falando, né, que não têm enjoo, vão ter algum tipo de alteração no seu apetite / capacidade de ficar em jejum. É muito comum que a grávida não consiga ficar em jejum. E por mais que ela não tenha enjoo e vômito, depois de 2h30, 3 horas que ela comeu a última coisa, ela começa a sentir uma sensação ruim no estômago, como se fosse uma fome, e isso causa meio que um desespero, assim, eu preciso comer algo, e que quando come passa, e algumas pessoas até chamam isso de enjoo, mas quem realmente tem enjoo é aquele enjoo bem típico de salivação, de ânsia de vômito, de ficar, né, fazendo assim, e até algumas pessoas sofrem efetivamente vômitos. Apesar dos filmes colocarem esses enjoos como enjoos matinais, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que tem mais de manhã, mas tem gente que tem meio que o dia todo. E também esse enjoo matinal, ele pode ser causado por alguns hormônios na gravidez, mas ele é principalmente relacionado ao beta-HCG. E é por isso que ele tem um pico por volta de 9, 10 semanas. Quando você engravida, desde o início, né, desde a semana 3, já começa a ser produzido beta-HCG e ele faz um pico ali em torno de 9, 10 semanas e depois de 12 semanas ele começa a diminuir. E é por isso que geralmente até 12, no máximo 14 semanas, que é o primeiro trimestre, é o período mais comum das mulheres terem mais enjoo. E mesmo quem sofre bastante com enjoo no começo da gravidez, após o primeiro trimestre tem uma chance muito grande disso amenizar ou até passar completamente. O enjoo, as náuseas e vômitos na gravidez e em qualquer fase da vida, na verdade, ele é uma coisa super desconfortável, mas só ficar sofrendo com esse enjoo e conseguir comer e beber não é algo que é perigoso para o seu corpo, para a sua saúde. Então, se você tem enjoo, você passa mal, mas aos pouquinhos, respeitando as suas vontades, fracionando as suas refeições, comendo primeiro coisas secas e comendo só o que te apetece, se assim você consegue comer um pouquinho e consegue principalmente ingerir líquidos durante o dia, você está fora de um quadro perigoso para a sua saúde. Não necessariamente fora de um quadro grave, porque mesmo que você consiga comer e beber, se você estiver muito mal, se você não consegue trabalhar, não consegue viver, não consegue dormir por causa desse enjoo, isso também é algo grave que está prejudicando muito a sua qualidade de vida e precisa sempre ser tratado para que você fique melhor, né? Mas falando sobre perigo, de tipo, eu preciso ir para o hospital, eu preciso ser internada, a gente precisa intervir porque essa mulher ela já está num lugar de risco, é principalmente quando você não consegue ingerir líquidos. Não tem problema, né? Nós conseguimos sobreviver
sem comida por algum tempo. Então, se tiver um dia que você está particularmente ruim e não consegue comer coisas sólidas, mas consegue beber sucos, tomar sopas, tomar um Gatorade, tomar água durante o dia, e depois de 2, 3 dias você consegue comer um pouquinho, isso ainda é ok, não necessariamente você precisa ir para o hospital nessa situação. Agora, se você passar um dia, ou às vezes até algumas horas, em que você não consegue ingerir nenhum líquido, particularmente se você bebe água ou bebe alguma coisa e vomita em seguida, daí tenta beber de novo e vomita em seguida, essa é a situação mais importante que você converse com a sua equipe, ou se você não tem equipe ainda, enfim, vá ao pronto-socorro, porque nesses casos de vômitos frequentes, sem conseguir se hidratar de forma correta, você está num risco de desidratação e num risco de algo que se chama distúrbios hidroeletrolíticos, que é modificar os minerais no seu sangue, né? Potássio, sódio, magnésio, cálcio, são coisas que precisam estar numa quantidade normal no sangue das pessoas, e se você começa a ter muitos vômitos, você pode começar a alterar a quantidade desses minerais no seu sangue, e isso pode ter consequências graves, até assim, afetando o funcionamento do coração, por exemplo. Então, não consigo comer, mas consigo me hidratar direitinho. Ou consigo comer só poucas coisas, não consigo comer carne, não consigo comer comida, só consigo comer maçã ou banana. Tudo bem. Você pode passar alguns dias assim, claro que você deve tomar remédios, orientado aí pela sua equipe, ou até tratamentos naturais, enfim, você deve tratar para melhorar, mas não seria uma coisa grave a ponto de você ir no pronto-socorro. A não ser que você esteja se sentindo tão mal que você quer remédio na veia para ver se melhora mais rápido, se tem um efeito maior do que os comprimidos que você está tomando. Agora, não consigo beber líquido, ou estou vomitando muitas vezes sem conseguir manter esses líquidos que eu estou conseguindo tomar no meu corpo, esse sim é a indicação mais grave e você pode estar frente a um quadro de hiperêmese gravídica. Não faz muita diferença eu explicar exatamente os detalhes de o que é só náusea e o que é hiperêmese, mas basicamente a hiperêmese já é um quadro mais grave, em que a pessoa vomita muito, tem muitas náuseas, não consegue comer e talvez tenha distúrbios hidroeletrolíticos decorrentes disso, principalmente de muitos vômitos. Essas pessoas que não conseguem se alimentar, não conseguem beber água e que vomitam muito, como eu falei, elas vão muito provavelmente precisar de uma internação hospitalar e de receber coisas na veia, porque se você não consegue ingerir líquidos, principalmente pela boca, você vai ter que ingerir pela veia. E até a questão dos remédios é algo importante. Se a pessoa toma o comprimido e vomita, até o próprio remédio antiemético, né, que são esses remédios para náusea, para cortar a náusea, ela não está conseguindo fazer uso. Então, talvez tomar o remédio na veia melhore os sintomas, melhore os vômitos e daí, aos pouquinhos, sob efeito das medicações, ela consegue voltar a comer. E nos casos de pessoas que quando chegam no pronto-socorro com esses quadros, a gente coleta exame de sangue, a gente vai dosar esses minerais no sangue, às vezes, dependendo da gravidade, até precisa fazer reposição de alguns minerais, principalmente sódio, a depender do quão baixo isso está, pensando naqueles riscos que eu falei, né, até de arritmias cardíacas em casos mais graves, e essas pessoas vão ficar internadas para ver se aos pouquinhos elas vão melhorando. Tem gente que tem uma crise maior interna, fica alguns dias tomando remédios na veia e consegue aos pouquinhos voltar, mas existem casos muito graves. Eu já acompanhei alguns casos há alguns anos atrás, um caso especificamente de uma mulher que ficou meses internada, porque até com 22 semanas, assim, ela andava com um saco cuspindo o dia inteiro, porque ela não parava de vomitar e salivar em grande quantidade, assim, o dia inteiro, mesmo com 20, 24 semanas. É claro que isso é raríssimo, mas existem casos super graves que a gente vai precisar tratar de acordo com cada um desses, né? Mas eu queria que o recado final, assim, a coisa mais importante desse vídeo é que não tem problema, assim, os dois extremos, né? Se você tá muito mal, não consegue beber água, vomitou 20 vezes por dia, vá ao PS, vá ao pronto-socorro, porque você precisa coletar exames e existe uma grande chance de você estar desidratado e precisar tanto de soro para hidratar, quanto de medicação na veia. Mas, por outro lado, uma preocupação que é muito mais comum, né?
são mulheres que estão com enjoo, que vomitam tipo 1 ou 2 vezes ao dia, mas que no primeiro trimestre não conseguem se alimentar da forma que elas se alimentavam normalmente. Então assim, eu tenho uma alimentação saudável, agora que eu engravidei eu quero ter a alimentação mais saudável possível. Comer salada, não comer besteira, não comer muito carboidrato, que às vezes até já era a alimentação que ela tinha, mas daí chega no primeiro trimestre com essas mudanças e com essa náusea e ela, por exemplo, só consegue comer pão. E daí ela fala, mas eu não estou me alimentando direito, eu só consigo comer pão. Tudo o resto que eu como, eu vomito ou eu não consigo comer porque piora muito a minha náusea. Tudo bem comer pão. Eu sempre falo no começo comer só pão. Mas não é o ideal? Não, mas se for a única coisa que você consegue comer, é melhor você comer o pão do que não comer nada, entendeu? Então não tem problema passar por dias ou às vezes até algumas semanas que você não vai conseguir ter a sua alimentação ideal, não vai conseguir seguir o plano da sua Nutri, porque eu falo assim que o primeiro trimestre, para quem está sofrendo com isso, é meio que sobrevivência. Você vai comer o que o seu organismo te permite comer, na quantidade que ele te permite comer, e mesmo que devido a essas alterações você acabe perdendo um pouco de peso, isso também não é nada super grave. Quando passar o primeiro trimestre, muito provavelmente você vai ter menos náuseas ou elas vão passar completamente e você vai poder voltar a uma dieta mais adequada. Você geralmente tem mais disposição também, pode voltar, se você te parou porque você estava muito mal de fazer atividade física, você vai aos poucos voltando para sua vida normal. E caso você tenha perdido peso no primeiro trimestre, depois você vai recuperar esse peso. Essa perda de peso no primeiro trimestre, ela não vai fazer mal para o bebê, a não ser em casos que a pessoa já está desnutrida, que não é uma coisa muito comum da gente ver aqui no Brasil, assim, na cidade, né? Agora, se você é uma pessoa que já está numa situação de vulnerabilidade e daí já é uma pessoa desnutrida, ou uma pessoa muito, muito magra, uma pessoa com anorexia, enfim, daí é outro caso, né? Mas se você é saudável, você tem um peso normal e você perder um pouco de peso na gravidez, isso não vai prejudicar o bebê. E depois, muito provavelmente, você vai voltar a recuperar o seu peso e a sua alimentação normal. Como que foi na gravidez de vocês? Tiveram náusea, não tiveram? Tiveram que tomar remédio de horário? Ou, nossa, nunca senti nada disso? Tiveram aquele negócio do jejum? Eu diria que talvez essa seja a dica mais importante de evitar náusea. Não fique mais do que 3 horas de jejum. Ou, para algumas mulheres, até 2 horas e meia. Mas me contem aqui embaixo como que foi pra vocês e se vocês têm aí diquinhas pra ajudar as pessoas que estão passando por isso e guardem o recado de que casos graves precisa mesmo ir pro hospital. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.